Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Pod Mude! E aí, qual o seu mood de hoje? Antes da gente começar o programa, galerinha, curta, comenta, compartilha e se inscreva aqui no nosso canal. E não esquece de seguir o Pod Mude, que é @pod_mude. É isso aí, Paula. E hoje a gente tá com um convidado muito especial, né? Um médico especialista em urticária e alergia medicamentosa. Sim, o Dr. Alex, ele é membro da diretoria do Departamento Científico de Anafilaxia e da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Nossa, é muita coisa, hein, amiga? E ele cuidou de mim, gente, quando eu tava com a cara deformada. Foi a salvação, né? Foi. E agora vamos apresentar o nosso convidado. Seja bem-vindo, Dr. Alex. Eu que agradeço pelo convite. Bora falar um pouquinho de alergia, imunologia e de outras coisas também. Show. E eu tô muito animada, porque eu tenho muita curiosidade. E, assim como a Paula, eu também já passei por muitas situações, né? Mas pra começar, Paula, vamos perguntar pra ele, que ele falou Como que é tudo começou? né? Vamos começar onde tudo começou. Doutor, a gente gostaria de saber como que você chegou nesse cargo, né? Especialista em alergia. Quantos anos você tem? Quanto tempo você já trabalha na área? Fala um pouquinho mais sobre você. Legal. Eu tenho 41 anos, né? Eu sou do interior de Minas Gerais, então uma cidade não tão pequena para Minas, que chama Passos, nasci lá. Mas morei minha infância até os 12 anos num acampamento de hidrelétrica. Meu pai era funcionário de hidrelétrica, de Furnas. Então fiquei até 12 anos lá, mudei para uma cidade um pouquinho maior. E eu sempre sofri com as alergias, tá? Por isso que eu sou alergista e imunologista. Sério? Eu sofri muito com a conjuntivite alérgica, com a rinite alérgica, com a asma, com a dermatite atópica. Então sou atópico, na verdade. Então por ter sofrido muito na minha vida com as condições de alergia, era uma coisa que eu sempre imaginei fazer. Sempre quis ser médico. Minha mãe fala que desde pequeno eu brincava e falava que queria ser médico. Então foi sempre a minha ideia principal. E aí quando eu entrei na faculdade já era a minha ideia fazer alergia e imunologia. Tá? Então medicina são 6 anos, né? Então são 6 anos de faculdade ou de graduação. A alergia não tem muito na faculdade, o contato é muito pouco na faculdade, mas já era algo que eu queria fazer. Então, depois de formado eu fiz a primeira residência e a segunda residência que é alergia e imunologia. E aí desde então exerço a área que eu sempre quis fazer por ter sofrido muito com essa condição. Isso aí, quando atendo um paciente eu falo que eu entendo muito do que ele sofre por ter sofrido bastante também. Aproveitando que você falou sobre ser já alérgico desde criança, isso é genético? Pode passar de pai para filho? A alergia, na verdade, ela é uma condição que ela é multifatorial. Então, tem várias condições que vão fazer você ter uma alergia. Mas a parte genética ela é muito importante, é muito pesada. Então, a gente fala que quando você tem um dos pais tendo uma doença alérgica, a chance do filho ter aumenta em 50%. Uau. Nossa, Quando os dois pais têm doença alérgica, aumenta em 80%. Nossa, Uau. então é quase, certeiro que vai nascer com alergia. É mais do que o 50-50 que as pessoas falam, né? É muito frequente. Os seus pais tinham alergia? Minha mãe tinha. Minha mãe era asmática, rinite alérgica. Minha mãe era atópica. Meu pai não tem nada. Minha mãe sempre foi atópica. E na minha casa somos em 4 irmãos, né? Então, todos os 4, não, 3 dos 4 são atópicos. Minha irmã não é. A minha irmã, minha irmã depois de mim não é. Minha irmã mais nova é e meu irmão também. Somos 3 atópicos e uma não é. Para esclarecer aqui pro pessoal, o que exatamente é atópico? Atópico, até pra gente, na conversa, atópico é a pessoa que tem uma alergia. Tá Bom, a gente fala a palavra atópico, alérgico. Mas desde o nascimento? Não, a gente não nasce com alergia, na verdade, sabia? Nossa, eu não sabia. Ninguém nasce com alergia. Você nasce com uma predisposição. Genética, que você perguntou, a genética é muito importante, mas tem um meio que é muito determinante. Por isso que eu falei que a alergia é multifatorial. Então, você tem genética de base, mas como você vive, a influência que você tem, a resposta que você faz ao longo da vida, que vão determinar se você vai ter uma alergia ou não. Então, por isso que não é só a genética. Eu tenho um filho, eu tenho alergia, meu filho vai ter? Não necessariamente. Ele tem uma chance aumentada de ter. O que vai determinar também é o meio que ele vive, estilo de vida. Isso também influencia para ter uma alergia ou não. Então, você acha que uma criança que, vamos dizer, que vive mais num apartamento ali trancada, tem mais chance do que uma criança que vai para areia, para terra, tem contato com animal, essa é uma tudo? Pergunta excelente, tá? Porque a gente sabe que as alergias vêm aumentando nos últimos anos, tá? Sim, muito, verdade. Muito. Hoje a gente tem uma expectativa aqui de 30% a 40% da população tem uma doença alérgica. A OMS, ela tem uma ideia que até 2050, 50% da população vai ter uma doença alérgica. Meu Deus. Então, isso vem aumentando. Uma das questões do porquê tem esse aumento, claro, o estilo de vida que a gente tem hoje em dia é diferente, ele tem uma correlação muito importante, o tipo de alimentação que a gente tem, mas a questão a gente chama de teoria da higiene, tá? Existe essa teoria na alergia, que o tipo de estilo de vida que a gente tem hoje em dia, a falta de contato com a natureza,
com sujo, que você fala, vitamina S, que as pessoas falam, né? Às vezes as mães odeiam a criança toda suja de areia, de isso terra. É saudável, a criança tem que viver a vida dela, né? E isso pode ser um dos motivos da gente desenvolver mais alergias, da mudança da resposta imunológica. A gente tem um organismo que ele é preparado a ter contato com parasita, com vírus. A falta de contato é uma das teorias de ter aumentado a incidência de alergias que a gente tem hoje em dia. Que tem aumentado cada vez mais e a tendência é de aumento ainda também. Doutor, o senhor é casado, certo? Sim. Tem 2 filhas. Isso mesmo. Você estava contando um pouquinho aqui pra gente. E, assim, a sua esposa tem alergia? As suas filhas também têm? Legal. Como que funciona na Como sua eu falei, casa? Porque você tem, né? Eu sou atópico, então minha filha já tinha uma chance muito aumentada. A minha esposa também tem. Minha esposa também tem rinite alérgica. Então, as minhas 2 filhas têm uma condição alérgica. As 2 têm dermatite atópica, tá? Quando a gente fala na criança, é uma condição que afeta muito a criança. A gente tem uma expectativa de 1 a cada 5 crianças tem dermatite atópica. O que é dermatite atópica? Dermatite atópica é aquela doença na pele que a criança vai ter a pele muito seca, que coça nas dobras do corpo, fica terrível. vermelho, machuca no pescoço, aqui no braço, atrás da perna. Então, a pele seca na criança que coça bastante é uma suspeita de dermatite atópica. Claro, precisa de um diagnóstico, mas as 2 têm a pele mais ressecada, que precisa de cuidado desde o nascimento. Então, como eu já tinha essa ideia de uma chance mais aumentada, desde o primeiro dia, minhas filhas cuidam bem da pele, têm alguns cuidados específicos para tentar evitar ter descompensações, né? Que é um quadro que não afeta bastante e tem vários fatores que podem influenciar. Uma pele sensível normalmente é uma pele com alergia ou é diferente? Não necessariamente, Não tá? necessariamente. Uma pele sensível é uma pele que tem alguma condição que mudou a barreira da pele. A nossa pele é o maior órgão que a gente tem. Sim. É o órgão que eu sempre falo em consulta para o paciente para ele entender o quão é importante cuidar da pele. Que a pele é o maior órgão que a gente tem e é o mais exposto às agressões do dia a dia. A todos os fatores. Temperatura, clima, poluição. Tudo isso é afetado e influencia como sua pele funciona. Tem uma pele sensível, quer dizer que provavelmente a barreira que você tem da pele ela não funciona direito de alguma forma. Ou não acumula substância corretamente, não acumula líquido corretamente, e ela fica mais sensível aos fatores externos. Ter a pele sensível não é sinônimo de alergia. Você pode ter a pele seca e não ter uma doença alérgica. É que algumas condições alérgicas propiciam até a pele pior, como a dermatite atópica, deixa a pele bem seca. Nossa. E a pele seca é um dos fatores para você coçar. Coça. Na dermatite atópica, você começa a coçar, você tem um gatilho inflamatório. Isso leva a mais coceira. É o famoso ciclo do coça, machuca, coça mais ainda. Que muitas vezes é difícil sair desse ciclo. E às vezes dá até prazer coçar. É até prazeroso. Essa história é complicada. Aquela coceira gostosa que Sim, vocês falam, e depois né? tá saindo sangue, você ainda tá ali coçando. Eu particularmente não gosto muito dessa frase, não. Eu falo que nenhuma coceira na pele é gostosa. Se você tá coçando, tem algum motivo de você estar coçando. Sim, a gente Entender não qual é deve esse motivo coçar. importante. Não. Até porque a unha, né, ela tem bactérias que pode piorar. Correto, a pele é uma barreira. Quando você coça, você faz microtrauma. Quando você faz microtrauma, expõe a pele a entrar bactéria, vírus, fungo, tem uma infecção secundária. Então, quebrar sua barreira é um fator para você ter um problema também. Então, sua pele está coçando, alguma coisa está acontecendo. Ou você não está cuidando bem dela, ou alguma condição está te acometendo. Não é normal ficar coçando a pele. Você comentou aqui que a sua esposa tem rinite alérgica. Sim. Toda rinite é alérgica? Excelente pergunta. Não, e essa é uma dúvida muito comum. A pessoa já chega falando, eu tenho rinite alérgica. Aí você vai entender a história melhor. A rinite alérgica tem alguns sintomas que são mais intensos, alguns gatilhos específicos. Mas a gente tem vários tipos de rinite. A rinite alérgica é a mais comum, tá? A gente sabe que afeta perto de 70% das pessoas que têm rinite, a causa é uma alergia. Do ácaro, do pelo do cão, do gato, do mofo, do pólen. Mas você tem um grupo de rinites que são as rinites não alérgicas. Tem rinite vasomotor, irritativa, medicamentosa, hormonal. Medicamentosa? Tem medicamentos que provocam rinite. Chocada. Um dos principais é a que a pessoa usa para descongestionar o nariz. Saindo daqui, então eu vou ter que ir numa consulta, Paula. Aquele naridrim. Isso provoca rinite medicamentosa. Eu usei uma vez e, nossa senhora, eu senti que acumulou um monte de coisa que nunca mais eu consegui ser a mesma. Aí eu parei e falei, nunca mais eu uso isso aqui. Eu falo que esse tipo de medicação é a pior que existe, tá? Isso não trata a rinite, provoca dependência medicamentosa. Verdade, vicia muito, né? Isso, a pessoa tem 4, 5 frascos, usa o tempo todo. Isso é a pior coisa que tem de medicação. Isso não trata, e infelizmente, no Brasil, ele é vendido no balcão da farmácia. Sim. E é muito barato. Verdade. E ele é muito rápido. Quando você aplica, descongestiona na hora. E o ser humano tem aquela história de, olha, o que é bom faz efeito rápido. É imediatista. Isso. E aí, quando você tem esse tipo de quadro, a pessoa fica usando toda hora. Isso provoca rinite medicamentosa. Pode provocar arritmia cardíaca, perfuração de septo nasal.
Pode provocar hipertensão arterial sistêmica. Meu Deus, você pode morrer usando... Pode, tem casos É neurosoro, né, que fala? Neossoro, Afrin, Qual o nome? Sorine. Sorine, o nome? São descongestionantes nasais. Você pode morrer usando um. Tem pessoas que já aconteceu isso. Então não é adequado. Muita gente usa. Muita gente usa. Ó, comigo acontece sempre coceira no ouvido, nariz escorrendo, na garganta, e eu fico... tipo, é um barulho que eu nem sei fazer, eu só sei fazer quando eu tô... exato! Nossa, é até horrível. E eu não sei o que é, eu acho que é rinite. E eu comecei a ter isso depois de adulta. A gente fala que ter rinite é ter alguns sintomas suspeitos. Por exemplo, coçar o ouvido é um sintoma suspeito, coçar a garganta é um sintoma suspeito. E os três juntos. Coçar o olho é uma suspeita de uma rinite. Qual rinite é? Aí que é a grande questão. Precisa do exame. Então, eu sempre falo que é importante você ter o nome completo da sua condição. Rinite é ter o sintoma, o diagnóstico é clínico. Uau. Mas qual tipo de rinite você tem? Aí que a gente vai investigar se ela é alérgica, se ela é medicamentosa, se ela é vasomotora. Entender qual que é o tipo específico, você tem um tratamento mais eficaz. É uma condição que afeta muito a qualidade de vida. Infelizmente é subvalorizada, subdiagnosticada. Perfeito. No meu caso, às vezes quando eu durmo num lugar diferente da minha casa, às vezes quando eu saio no vento, se eu acordar, tá quente, eu saio no vento, começa do nada. E perfume. Eu percebo algum... Como é que fala? Tipo algumas coisas que acontecem sempre antes, sabe? Eu observei ao longo dos anos que sempre acontecem essas coisas e aí logo em seguida eu tenho os sintomas. Pode ser uma rinite alérgica, alérgica e irritativa junto, fatores que irritam a mucosa, ou pode ser alérgica não bem tratada, não bem compensada, que descompensa com outros fatores. Tem várias possibilidades, mas uma suspeita é uma rinite. Então, pode ser que seja alérgica ou não. Pode ser que seja alérgico ou não. Ter o sintoma de coceira não quer dizer que é alérgico. Por isso que é importante sempre ter o diagnóstico certinho. Como é que tem esse diagnóstico? Aí a gente tem um investiga. exame? Na verdade, eu falo assim, sempre falo, exame não é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Tá? Eu falo que diagnóstico de medicina é sempre conversa. Tá? História clínica, é sentar, bater um papo, entender o que acontece. O exame é uma ferramenta auxiliar de diagnóstico. Para diagnosticar o tipo de rinite, a gente tem exames de investigação. Mas o que vai determinar qual fazer, quando fazer, também é a conversa, é a história. Medicina é conversar, não tem outra coisa. Exame não é o principal, não é o secundário sempre. Quando você me atendeu, que você me explicou, que você conversou comigo, você me deu uma resposta mais a fundo, né? Porque, para quem não sabe, resumidamente a minha história, eu enchei a minha cara, né? Comecei a sentir vários sintomas, foram coceiras, né, no meu corpo, foi piorando e o meu rosto foi engrossando, a situação foi se aflorando, foi ficando pior, eu fui ao médico, eles me deram uma injeção na bunda, depois me deixaram de observação, aplicaram adrenalina em mim, me deixaram de observação, me deram loratadina, me deixaram de observação. Eu já tava com a cara muito inchada, os meus olhos não abriam, eu fiquei extremamente deformada. A Daísa chegou lá, me tirou do hospital, eles fizeram até eu assinar um termo de autorização, porque falaram que era perigoso eu morrer, e nós encontramos o Dr. Alex na internet. Era perigoso você morrer se você ficasse no hospital, né? Eles te aplicaram adrenalina. Eles me aplicaram adrenalina. E quando eu cheguei no doutor, que foi através da conversa, do diálogo, foram 40 minutos a 1 hora de conversa, e ele me esclareceu tudo, me explicou tudo, me direcionou, me preparou. Claro que por conta do medicamento que eu ia tomar, que era o cortisol, eu não tinha como fazer o exame na hora, porque poderia alterar o resultado, né, doutor? E foram 6 dias pro meu rosto ir voltando ao normal. Eu fiquei parecendo fofão, fiquei muito feia. E falando um pouquinho sobre o meu caso, doutor, que foi um vídeo, né, que viralizou bastante. Então, a gente trouxe o doutor muito por conta da quantidade de dúvidas que as pessoas têm e como é corriqueiro esses casos. Qual seria a consequência que eu teria se eu tivesse continuado em observação, tomando medicamento, tendo uma suspeita de dermatite de contato? Acho que a grande questão, na verdade, até quando a gente conversou, você chegou no consultório bem deformada. Muito. E a hipótese que fizeram para o seu caso é uma hipótese completamente incorreta para a sua condição. Porque você foi tratada com uma anafilaxia. Só que você não tinha anafilaxia. Só uma dentro. Isso. O que é anafilaxia? A anafilaxia, até para as pessoas entenderem, é aquele famoso mito do edema de glote, que não é propriamente isso. A anafilaxia é a reação alérgica mais grave possível. Tá? Que ela pode levar a pessoa a perder a vida, pode levar a óbito.
É uma condição que ela afeta mais de um órgão ou sistema. A pessoa pode ter queda da pressão arterial, vai ter o edema da glote, que as pessoas falam, mas não é só isso. Vai ter urticária na pele, vai inchar, pode deformar. Mas o tipo de inchaço é diferente. Inchar a face não é a mesma coisa, igual alergia não é a mesma coisa. A palavra alergia a pessoa usa para muitas coisas. Tô com uma alergia aqui no braço, mas é alergia mesmo. Não sabe. Um sintoma na pele. Pode não ser alérgico, pode ser um outro tipo de alergia. Tem vários tipos de alergia. A anafilaxia é uma reação rápida, imediata, com liberação de diversas substâncias que vão provocar sintomas muito graves. Por exemplo, a alergia alimentar, né? Pode levar a anafilaxia. Foi uma dúvida que as pessoas tiveram. Será que você não comeu algo? E uma das coisas que o senhor me esclareceu é que uma alergia alimentar, ela é imediata, ela chega a ser horas depois. O meu foi progredindo, certo? A grande questão, na verdade, até para diferenciar, até para explicar um pouquinho da dermatite de contato e da alergia no inchaço, quando você tem uma alergia alimentar que provoca inchaço, o mecanismo dela chama IgE mediado. Então você tem um anticorpo, reconhece errado o alimento, faz uma resposta, você incha rápido, geralmente até 1 hora. 1 hora, então, você já está comendo 15 minutinhos, pau. É igual fizer filme de Hollywood, a pessoa comendo um camarão e inchando a boca. Já. Essa natureza é rápida, não é progressivo, com 6, 7, 8, 9 horas você vai inchando. Não. No seu caso, é uma dermatite de contato. A dermatite de contato pode provocar inchaço nos casos mais intensos como o seu. Não é o comum também. O mais comum é você pôr um esmalte, por exemplo, a pálpebra começar a ficar vermelha, descamar, machucar, não inchar para deformar. Porque a pessoa acaba depois tirando, vai evoluindo, toma uma medicação e vai lentamente e progressivo. No seu caso, você estava muito intensa porque você tinha uma coisa que eu observei na primeira olhada que eu dei pra você. A gente olha o paciente. Ele é muito bom, senta, gente. Ele olhou e ele já sabia o que a Paula tinha. E era o esmalte que você tinha. Tá? Você tava com uma unha postiça, né? Uma unha preta. Uma unha que a gente fala que é a unha de gel, né? Ou seja, eu tava em contato com a substância e recebendo medicamento no meu corpo. Então, o meu rosto foi inchando ao ponto de... Quando ele olhou, ele falou assim... Você tá tão... Tava abrindo, né, doutor? Minha pele tava começando a abrir já. Ele falou que até a água ia machucar. E, de fato, ia machucar. Por isso que eu pergunto, quais seriam as consequências se eu tivesse continuado com a substância no meu corpo e tomando medicação? Você tem uma dermatite de contato. E no seu caso, o contato com a substância levou a um processo inflamatório no rosto, que é a dermatite, que pode descamar, ferir, ficar grosseiro, arder, inchar com Ela chorava também. Sim. Lacrimejava o olho. Porque irrita muita região. Manter o contato com a substância, a reação vai ficar cada vez pior. Então, você ficou inchada, você poderia começar a perder a pele da parte superior. Tem pessoa que faz bolha na dermatite de contato. Então, é uma condição que ela vai ser progressiva. E se você não tira a substância, que é o primeiro tratamento, é identificar o problema e tirar. Você ia continuar com. No seu caso, você chegou, olha, já tá, com a unha ainda. Você não foi nem orientada a unha. Não. Te deram adrenalina. Você não tinha uma anafilaxia, porque você tinha só o inchaço, mas é um inchaço de pele alterada. Você não tinha sintoma respiratório, você não ficou rouca, você não teve perda de consciência, você não teve queda de pressão, você não teve alteração respiratória, queda de saturação, nada que chamasse atenção para uma anafilaxia. A adrenalina, por esse caso, não vai funcionar nada. E teria risco para minha vida eles terem me dado adrenalina sem... tipo de forma muito difícil, mas a adrenalina é uma medicação que pode provocar taquicardia. Numa pessoa que tem um problema cardíaco, uma arritmia, pode intensificar uma arritmia cardíaca. A gente fala que toda medicação ela tem que ser bem pontuada, pesar risco-benefício, se é aquilo mesmo. Tudo passa pelo primeiro diagnóstico. O diagnóstico tem que ser correto para tratar de uma forma adequada. Eu até entendo, porque no pronto-socorro você tem uma pessoa inchada, deformada, a pessoa fica assustada. Porque ela não tem experiência com alergia. Foi o que eu falei para você na consulta. A alergia é uma coisa que a gente não tem muito na faculdade. Então a pessoa fica assustada, ela vai dar adrenalina. Mas deu adrenalina, não melhorou rápido, não teve resposta nenhuma. Rever seu diagnóstico. Alguma coisa não estava correta. Mas para anafilaxia tem critérios que a gente utiliza para anafilaxia. Você não tinha os critérios de anafilaxia para ser tratada como, entendeu? Essa é a grande questão. Uma realidade nos hospitais brasileiros. Não tem alergista, gente. Só se você for internado, vai demorar para chegar. No caso, no hospital que a Paula estava, tinha um dermatologista. Isso. Ele poderia ter diagnosticado ela melhor? A dermatite de contato, sim. As dermatites são condições que o alergista e o dermatologista compartilham de avaliação. A gente tem algumas diferenças da abordagem, da investigação, do alergista para o dermatologista, mas os dois fazem e acompanham a dermatite. A de contato, a dermatite atópica, as outras dermatites também são acompanhadas pelas duas especialidades.
Gente, o mais engraçado é que quando eu cheguei no hospital, a médica tentou me convencer que a Paula tava melhorando. E a Paula chorando, passando a unha aqui, ó. A unha desse tamanho. E levando a unha na pele. Levando a unha na pele. pele. Tô muito mal, eles vão me internar. E aí, moça, ela não tá melhorando, ela não tá melhor. Aí ela tentando me convencer que a Paula tinha desinchado. E eu falei, ela não desinchou, você tá vendo coisas. E aí a Paula continuava passando aqui. Isso. E aí foi quando eu te encontrei, né? E graças a Deus você conseguiu atender ela e resolver o problema. Eu fiquei muito, muito feliz com isso. Quando eu cheguei foi muito imediato. Aproveitando esse feeling, quando eu cheguei, você me falou que a dermatite de contato ela pode ser provocada por produtos de pele, de unha ou de cabelo. Qualquer produto que você tem contato na pele. Qualquer produto. Até pasta dental, qualquer produto na pele. E pele. os sintomas são diferentes? Por exemplo, no esmalte, por exemplo, essa região dos olhos. Legal. Mas o cabelo também são os olhos? A pele também são os olhos ou não? Dependendo da localização, a gente suspeita de um produto. Então, quando a gente vê uma paciente, uma mulher principalmente, com a região da pálpebra muito acometida, a gente suspeita de contato. E quando a gente fala de contato nessa região, maquiagem e esmalte são as principais causas de dar lesão nessa região de pálpebra. Por que do esmalte? Porque o esmalte a gente passa, o esmalte a gente faz assim ao longo do dia várias vezes e nem percebe. Sim. Você está levando contato das pessoas numa pele que é mais sensível. Então, dermatite de contato por esmalte, por exemplo, é muito comum na região da pálpebra ficar descamando, ficar vermelha, ficar coçando, e inchar de tanto coçar. E a pessoa muitas vezes não percebe e fica com aquele, vai piorando. Aí ela toma um corticoide, melhora um pouquinho, mas não tira a causa, continua o processo. Então, é um quadro que vai mais lento. Mas a dermatite de contato, até para diferenciar, ela pode ser irritativa e alérgica. A irritativa, ela acontece de uma forma mais rápida. Por exemplo, eu vou mexer com um produto químico. Vou lavar, sei lá, a minha casa, peguei, sei lá, um produto para limpar o chão, passei na minha mão. Água sanitária, um exemplo. Rapidamente, a minha mão fica meio vermelha, começa a coçar, fica grosseira. Essa é uma dermatite de contato geralmente irritativa. A alérgica, não. A alérgica precisa de horas, muitas vezes dias do contato. Então, no seu caso, foi Você alérgica. faz a unha um dia, 2 dias depois começa a ter uma coceirinha na pele, uns 2 dias depois começa a ficar vermelho, descamar. Não é imediato na dermatite de contato alérgico. Por isso que confunde as pessoas. Isso eu ia falar agora. Sim. Por isso que confunde. Aí as pessoas pensam que foi a última coisa que eu fiz, foi a última coisa que eu toquei, sendo que, na verdade, veio progredindo, né? E também um dos fatores que... e o cabelo, só antes de ir concluindo. Sim. E quando é algo no cabelo, Legal. quais são os sintomas? O sintoma principal da dermatite vai ser coceira, vermelhidão, o grosseiro na pele e descamação. Isso em qualquer região. Em qualquer região. A dermatite, geralmente, ela se caracteriza com isso, porque é uma lesão que a gente chama de eczema. Uma confusão que as pessoas falam que eczema é igual a dermatite atópica. Não, eczema é a lesão. Dermatite atópica é um tipo de eczema. Assim como a dermatite de contato é o eczema de contato. É aquela lesão que fica avermelhada, grosseira, coça, descama, fere. No cabelo, a mesma ideia. Vamos supor que você for pintar o cabelo. Pintei o cabelo hoje, rapidamente começou a coçar, fica vermelho. Geralmente é irritativo. O alérgico é aquela pessoa que pintou o cabelo, no outro dia começa a ficar vermelho, grosseiro, descamar, inchar a região, minar líquido, como as pessoas falam, que é um líquido inflamatório. Sim. A suspeita vai ser sempre da dermatite. O que vai determinar o que a gente pensa, não, é a localização, pensando no contato e a história do paciente. Por isso que o fundamental em medicina sempre é a conversa. Se você vai no médico e ele não conversa contigo, como é que ele vai ter um diagnóstico adequado? Invariavelmente ele vai errar no diagnóstico. Tá? Então, por isso que é importante a conversa. Para tudo na vida, né? A gente é um ser que ele precisa do outro. A gente comunica o tempo todo. Então, conversar com o outro é importante para tudo, né? E quando a alergia é assim rápida, tem alguma coisa que a pessoa pode fazer? Aí vai depender. Por exemplo, a anafilaxia, que é a reação grave, a pessoa fala assim, eu tenho alergia a camarão. Eu tomo antialérgico e como camarão, eu não vou ter alergia. Mentira. A pessoa pode morrer tomando antialérgico. O antialérgico não trata a anafilaxia. A única coisa que trata a anafilaxia é a adrenalina, tá? Entendi. Então a pessoa fala assim, eu tenho alergia a camarão, eu vou comer só um pouquinho. Também não adianta. Quando é alergia alimentar, um pouquinho ou um pocão, como eu falo... Só de passar na boca já pode ser o suficiente. Tem paciente que sim, se a mãe tomar o leite e a criança tem alergia ao leite, ela beija a criança, ela tem um sintoma. Isso acontece. Caramba! Tem paciente que é mais raro, mas tem paciente que é por via inalatória. Você está cozinhando um camarão, a pessoa pode ter sintoma. Sim. Existe isso, são reações mais graves. Mas a grande questão na alergia alimentar é a pessoa, primeiro, tem uma suspeita? Não coma mais. Não vai tomar antialérgico e comer, não existe isso. Procura um alergista para ter o diagnóstico correto. É uma alergia verdadeira? O primeiro tratamento de uma alergia alimentar é não ter mais contato com a substância. O mínimo contato. Não é só um pouquinho.
Nenhum contato. Nenhum. Essa é a grande questão. Eu lembrei, doutor, da minha bisavó, né? Porque minha mãe, ela teve um período que ela fez coach de nutrição para aprender um pouco mais sobre alimentação. E ela tirou a carne de porco da nossa vida, né? E nada, nenhum... nada que Zero. fosse... Como é que fala? Derivados. Derivado de porco. Nem presunto, nem calabresa, nem bacon, nada. E aí, um dia eu fui à casa da minha avó e ela sempre cozinhou com banha de porco. Sim. Minha bisavó, O interior né? de Minas também era assim. Isso, que é uma delícia, assim, mas acabou que me deu reação alérgica, coisa que eu nunca fiz. Eu comi durante 14 anos, sempre gostei de carne de porco, mas como eu passei 4 anos sem ter nenhum contato com a carne, depois de 4 anos eu tive, começaram a sair bolinhas vermelhas que pegavam fogo, assim, sabe? E minha avó falava, isso aí é porque seu organismo não tem mais imunidade, já não reconhece mais a carne. Isso pode ser verdade? Se a gente deixar de comer, o nosso organismo pode tirar essa adaptação e acabar desenvolvendo uma alergia alimentar? Excelente pergunta. Na verdade, quando você come um alimento lá quando você é criança, o sistema imunológico ele entende aquilo como não sendo um problema e cria um mecanismo de tolerância imunológica. Ou seja, eu reconheço como não sendo uma ameaça para mim. A alergia é uma resposta errada, exacerbada. Então, é o seu sistema imunológico achar que, por exemplo, o leite é uma ameaça para você produzir um anticorpo contra o leite. E a partir daquele momento você tem sintoma toda vez que tem o contato. Uma pessoa ela pode ser sensibilizada e não alérgica. O que é isso? Ela produziu o anticorpo, ter contato com o alimento e não ter nenhum sintoma. E isso é o grande problema de hoje em dia, diagnóstico errado em alergia alimentar. Tá? A gente pega muito isso. A criança que não tem sintoma nenhum, lá o pediatra colheu o exame e viu o exame positivo para leite e ele fala que é alergia ao leite. Não é assim o diagnóstico de alergia alimentar. Uau, tá? chocada. Primeiro é o histórico, batendo na tecla sempre é história. Tudo é conversa. Tudo é isso. Depois que vai levar ou não ao diagnóstico. Ter o exame positivo não quer dizer que você é alérgico. Mas ter o exame positivo num paciente que fica muito tempo sem consumir, ele pode desenvolver alergia, porque ele já tem um anticorpo lá presente, entendeu? Ficar muito tempo sem comer não quer dizer que você vai ter alergia quando come. E ter o sintoma não quer dizer que é alergia. Vamos supor a carne de porco, que é um mito muito grande na população. A alergia à carne de porco existe? Existe, mas é extremamente raro. Nossa. Muito mais raro do que as pessoas acham. A alergia a carnes não é comum. Que seja vermelha, que seja de porco, que seja de frango. Não é comum. E o mais comum na história do porco é comer e ter sintoma quando come, porque ele pode agir diretamente muitas vezes mastose, liberar um pouco de substância e provocar coceira, e não é uma alergia verdadeira. Tanto que a pessoa depois volta a comer e não tem nada quando come de novo. A alergia você não pode comer nunca, porque vai ter sintoma sempre. Então a confusão é gigantesca na história da alergia alimentar. E hoje em dia, mais ainda porque muitas pessoas se beneficiam disso para fazer diagnóstico. E fica muito ruim. Perfeito, porque eu até voltei a comer várias coisinhas, porque aí minha avó falou, eu falei, vó, então eu vou começar a comer de pouquinho a pouquinho, um torresminho aqui, um baconzinho. E hoje eu não como a carne do porco, mas os derivados eu amo, faço comida com eles e nunca mais tive. Aí eu falo comigo, criei resistência de novo, voltei a comer. E aí é até importante a gente, até para entender. Quando a pessoa fala assim, eu tenho alergia à carne de porco. Não, você tem alergia à proteína do porco. Então, se ela está no bacon, na carne, no produto derivado, não importa. Porque a alergia alimentar é o seu sistema imunológico reconhecendo aquela sequência de letrinha que a gente tem na biologia, sabe? Dos aminoácidos que formam a proteína, ele reconhece aquilo. Se for a proteína estiver em cima da roupa, não importa, ele vai reconhecer, entendeu? Nossa. Então, quando a pessoa fala assim, eu tenho alergia a leite, eu não posso beber leite, mas eu como queijo. Será que você tem alergia mesmo? Não você tem. pode ter um outro quadro. Pode ter intolerância à lactose, quando você toma leite tem problema por causa do açúcar do leite e não ser a proteína. Tem muita confusão no campo da alergia alimentar. Por isso que eu falo, correto, eu tenho uma suspeita, procura um bom alergista para ter o diagnóstico correto, não ficar excluído de uma coisa que você pode não ter alergia verdadeira. Pegando o gancho que você falou da alergia alimentar, que ela pode ser rápida, né? E fechar a glote, né? A glote tá correto? É que a glote é o popular, né? Fechar a glote. Gente, é um nome Anafilaxia. Isso, é um nome difícil. No Brasil, a gente não tem tanto acesso à adrenalina. Excelente. Como é que a gente pode fazer? Porque às vezes pode não dar tempo de chegar no médico. Excelente. Quando a gente tem uma anafilaxia, você é um paciente que potencialmente você pode ter uma segunda anafilaxia se você tiver o contato com aquela substância que provocou o problema. O único tratamento realmente para anafilaxia é a adrenalina. Para quem não sabe, a gente tem um dispositivo que é a caneta de adrenalina, dispositivo autoinjetável, né? Isso existe lá fora. Não existe no Brasil a venda porque a gente não tem ainda a regulamentação da Anvisa. Nossa. Não porque não faz efeito, é porque nenhuma empresa que produz até hoje pediu regulamentação da Anvisa. Isso a gente não tem. Porque quem vende
não pediu para regulamentar aqui no Brasil. Gente, pede aí, por favor, que a gente tá precisando. abaixo-assinado. Essa é uma campanha, inclusive, da nossa sociedade. A Legitimologia, a gente sempre bate na tecla. A gente precisa disso aqui no Brasil. Como você pode ter acesso no Brasil? Infelizmente, só através de importadoras. Que é caríssimo. Caro. Um preço é mais alto mesmo. A gente tem hoje em dia não, este ano, 2 projetos de lei que estão correndo agora para ter acesso à adrenalina no SUS. Ai, Importante que você cobre o seu político, que você vota para que esse projeto passe. São 2 projetos que tem hoje em dia. Um é para acesso à adrenalina no SUS e um é para criar centros de especialidade em alergia no SUS, que não existem praticamente. O meu existe, eu sou da Universidade Federal de São Paulo, a gente tem um centro de alergia lá. Então lá a gente tem acesso ao SUS, ao paciente, mas não é todo lugar que tem. É muito difícil ter acesso. Então é criar centros e para ter fornecimento de adrenalina autoinjetável, que é fundamental para quem tem uma história de anafilaxia. Você pode estar longe do hospital e não chegar bem no hospital. E realmente a reação pode ser muito rápida. E quanto custa mais ou menos essa caneta hoje em dia no mercado? Não sei te dizer assim de importação, não sei. Provavelmente entre 600, 900 até R$1.000. Nossa, cara. E é uma única dose. É ideal que o paciente tenha 2 doses. Por quê? Ele pode tomar uma dose e não fazer o efeito desejado e precisar de uma segunda dose. Nossa. Tá? Então, é bem complexa a história da anafilaxia. E muitas pessoas têm hoje em dia a história. Como eu expliquei, as alergias têm crescido. E uma alergia que tem crescido muito nos últimos 5, 10 anos é a alergia alimentar. Nossa. Eu falo que, dou exemplo, eu sou da década de 80, tá? Então, eu não conheci nenhuma criança com alergia alimentar. Durante a minha infância e durante a minha adolescência. Hoje em dia, você não encontra uma sala de escola que não tem uma criança com alergia alimentar. Meu Deus. É difícil não ter. Então, é uma coisa que aumentou bastante. E a questão de anafilaxia com alergia alimentar também aumentou proporcionalmente, né? Mais casos. A caneta de adrenalina você consegue encontrar lá na farmácia? Não. Só com Só importadora. Se não tem no tem Brasil, regulamentação não vai na Anvisa, vender. não. Então só é uma empresa? Não, tem única, várias. Tem várias. Tem várias importadoras que vendem. Que vendem, tá. E aí, para conseguir acesso, com o alergista, ele vai fazer um relatório da sua condição, isso que eu te receita perguntar. da medicação, e com relatório e receita você consegue Você tem que ter a acesso. receita, então. Você não Tem. consegue comprar como no Não. balcão da farmácia, como a gente compra Não os consegue. antialérgicos. Não consigo chegar na importadora, quero isso. Não, tem que ter a indicação, né? Até porque, imagina, para a importadora, tem muita gente que precisa. E tem gente que vai comprar não precisando, entendeu? Para ter. E quem tem o problema e não tem acesso? Então tem essa regulamentação também. Seguindo o gancho que você estava falando sobre você ser da década de 80 e na sua infância você não encontrar crianças com alergia alimentar, essa especialidade de médico alergista é uma coisa bem nova no nosso país, né? Quanto tempo tem que os médicos têm buscado essa especialidade na faculdade? A alergia, eu falo que na medicina é uma das especialidades mais novas, né? A gente deve ter 60, 70 anos de começar a entender a alergia. Mas de especialidade que tem um crescimento maior, a gente vai falar dos últimos 25, 30 anos. Uau. Tá? Então, eu, por exemplo, eu tive tudo de alergia. Na minha época, não tinha um alergista para me tratar. E qual que era o médico que te tratava? Um clínico geral? O pediatra que tratava. Eu tinha asma, então ia para um socorro toda hora fazer inalação com Berotec, que todo mundo já escutou lá atrás. Era isso que era. Até porque Verdade. a alergia é uma especialidade que cresceu muito em também tratamento, em acesso do paciente a medicações melhores e tratamentos específicos. A asma, por exemplo, é um exemplo. Na minha época, o asmático era a criança que não corria, não brincava, não fazia nada, tinha que fazer natação sempre, né? Mas hoje em dia a gente tem tratamento de asma que a criança tem uma vida completamente normal. Não precisa da bombinha. Vai precisar de medicação, mas tem diferentes tipos de medicação para tratamento. A bombinha que você fala é o famoso mito da bombinha de resgate, né? Que vicia, que todo mundo viciante? fala. Lógico que não, é um mito gigantesco. Que susto. A pessoa fala, meu filho viciou na bombinha de asma. Não vicia de jeito nenhum. É porque antigamente a gente não tinha tratamento adequado. E aí você, como não tem tratamento de prevenção, você tem crise toda hora. Você sobe uma escada e fica cansada. A pessoa faz, corre muito, fica ansioso, faz. Então ela fazendo toda hora, a pessoa fala, você tá viciado nisso. Tá fazendo toda hora, mas fazia toda hora porque ele não tinha medicação de tratamento para não ter mais o sintoma. E hoje tem? Tem, muita coisa para se fazer. Por isso que a bombinha tá cada vez menos frequente, né? A gente tem outras opções de medicação hoje em dia, não só medicação inalatória. A de resgate, por exemplo, é medicação para crise, mas não é o que trata o problema. Então, a grande questão, na verdade, é o diagnóstico correto e tratar corretamente. E da alergia em si, como eu falei, a complexidade cresceu muito também. Casos mais graves hoje em dia do que tinha antigamente. Então, a gente começa a ter um entendimento melhor nos últimos anos. Então, a gente começa a ter mais acesso a tratamentos melhores para os pacientes também com alergia.
E falando sobre, novamente, os medicamentos que estão aí na farmácia, né? Você chegar lá, você pode pegar, tem vários antialérgicos aí. Inclusive, eu acho que quase todas as mães têm um kit para criança hoje em dia. Eu compro bastante. Eu, inclusive, gosto de tomar 2, né? Que é para coceira, para coriza. E sempre eu tomo quando eu sinto esses sintomas. O que você tem a dizer, assim, tipo, para um paciente assim que nem eu, né? Que se automedica. A grande questão, errada. A grande questão da automedicação, na verdade, você pode estar tomando um remédio que não é o adequado para você. O negócio fala assim, um antialérgico. Eu tô com uma coceira na pele, vou tomar um antialérgico. Mas antialérgico é remédio de coceira? Não. É que tem uns que tá escrito lá coceira. Então, mas coceira dá urticária. Então, o antialérgico é um antihistamínico. Ele vai tratar quadros que a histamina é a causa. A rinite alérgica, por exemplo, que provoca coceira, espirro, e tem a coceira no meio. A urticária, que é aquela placa. O seu quadro, por exemplo, o antialérgico não faz efeito nenhum que você teve. Ela tomou. Que é a dermatite de contato. Não adianta dar para isso, porque o mecanismo imunológico é outro. A histamina não faz parte. Então, o antialérgico não é remédio de coceira. É remédio para condição específica. Eu entendo que a pessoa muitas vezes tem um sintoma nasal, ele toma um antialérgico, melhora. Opa! Esse funciona para mim, mas é sempre adequado ter o diagnóstico correto, porque o antialérgico não é o que vai tratar a sua rinite para você deixar de ter. Por exemplo, na rinite alérgica, o melhor tratamento é fazer imunoterapia alérgena específica. Eu tenho alergia ao ácaro, por exemplo. A gente consegue fazer um tratamento que você deixa de ter o sintoma com ácaro. Aí eu não tenho mais. E fica bem por muitos anos na vida. Nossa, eu quero fazer. Isso é uma pergunta que eu ia te fazer. A alergia tem cura? Excelente pergunta. A gente fala que a grande parte das alergias não tem cura. Tem tratamento, tem controle, tem melhora. Algumas têm. Vamos falar da alergia ao leite no bebezinho pequeno. A maioria das crianças que têm alergia ao leite deixam de ter alergia conforme vão crescendo. Então, elas têm um mecanismo de tolerância imunológica, que a gente pode considerar como uma cura. Elas têm alergia ao leite e conseguem consumir depois na vida o leite. O leite, o ovo, a soja, o trigo na criança, na maioria das vezes a criança deixa de ter. Agora, tem alimentos que não. O camarão, frutos do mar, não é comum a pessoa deixar de ter alergia. As sementes, as nozes, não é comum deixar de ter alergia. Os peixes, geralmente acompanha a pessoa pela vida toda. É como criar um anticorpos para isso? A alergia é um anticorpo que você cria, na verdade. Um mito também muito grande é a pessoa falar, eu tô com muita alergia, meu sistema imunológico tá fraco, tá baixo. Eu escuto muito isso. É o contrário. Interessante. A alergia é um excesso de resposta imunológica. Você produz um anticorpo que fica lá ativo, reconhece coisa errada, faz resposta inflamatória. Chocada. É o contrário, na verdade, não é falta, é excesso. Então, quando, por exemplo, uma pessoa ela tá com alergia e aí ela acaba tomando um medicamento e acaba ficando pior, aflorando, significa que quando o corpo dela saiu ali as bolinhas, é o anticorpo dela gritando, falando, e tem alguma coisa errada dentro de você. Aí você toma um remédio, piora, significa que é porque subiu mais a sua imunidade. Não necessariamente. Você pode tomar um remédio errado que piora. Tá? Por exemplo, a grande parte tem um quadro que chama urticária crônica, em que a pessoa vai ter aquele empolamento, aquele vermelhão, inchar a boca, inchar o olho, e acontece na vida dela praticamente todo dia por anos da vida. E não é uma alergia a isso. Tá? É uma condição que a pessoa tem. E parece uma alergia. Né? Eu sempre falo que parecer alergia não quer dizer que é alergia. Caramba. Tá? A urticária crônica não é uma alergia, afeta 2% da população do mundo e a pessoa fica com urticária 10 anos na vida muitas vezes. Ficando vermelho e inchando. É quase como ter pessoas ruivas no mundo. 2%. É mais raro. Nessa condição, por exemplo, se a pessoa, grande parte das pessoas, 30% a 40%, se toma um anti-inflamatório, piora a urticária. Piora a condição. Entendeu? E aí é uma condição que tem um sinergismo de evolução ali. Então, quando você não toma uma medicação e piora a alergia, não quer dizer que ela piorou por causa da medicação. Ela pode piorar porque ela ia piorar de todo jeito. Você não consegue prever para onde vai uma alergia. Por isso a gente fala que quem tem alergia alimentar, por exemplo, não pode comer nada. Eu sempre comi e fiquei vermelhinho. Eu vou comer porque eu sempre fico vermelho. Não, você pode comer um dia e dá ruim. Cair duro no chão. Caramba! Não existe, você não consegue, é imprevisível a reação alérgica. A gravidade, como vai ser, você não consegue prever como vai ser. Nossa, falando sobre a alergia, acho que é atópica, né? Como você falou, alergia quando a pessoa é ansiosa, que começa a coçar, tipo, é dermatite ou alergia atópica? Excelente. A ansiedade, o estado psicossomático, eu falo que ele influencia muito qualquer condição que a gente tem, não só alergia. Tá? A ansiedade prejudica a pressão alta, prejudica diabetes, prejudica. A alergia também é afetada por isso. O que eu sempre bato na tecla é que não existe alergia nervosa. A alergia da ansiedade. Isso não existe e, infelizmente, ainda é muito divulgado na internet. Não. São
quadros que podem piorar com ansiedade, com nervosismo, com estresse. Então, aquela pessoa que tem, eu fico toda vermelha quando está estressada. Você tem alguma coisa de base que o estresse foi um gatilho ali. Na dermatite atópica, é uma das condições que mais é afetada pelo estado psicossomático. Tanto de a dermatite provocar alteração do seu psicossomático, depressão, ansiedade, quanto a ansiedade e depressão piorar mais ainda essa dermatite. Que as pessoas chamam de dermatite emocional. E não existe. Não existe? Não. Eu pensei que eu tinha tido. Não existe isso. Como assim? Você deve ter alguma condição de pele que ela foi aflorada, piorada pelo estado que você estava, provavelmente. Você pode ter coceira por ansiedade? Pode ter coceira muitas vezes, porque libera algumas substâncias do organismo. Bem pouca. Mas uma condição que te afeta mesmo, não tem esse diagnóstico. O quadro que eu tive foi coçar muito, que chegou a criar bolinhas no corpo todo, principalmente na região da perna e aqui. E eu tava em uma viagem, né? E eu não queria ir no médico lá. Eu comecei a tomar loratidina e usar um creme da La Roche, que eu acho que é bem conhecido por ser calmante. É um hidratante. É um hidratante muito bom, inclusive, esse. E aí eu usei, só que não curava. Aí eu cheguei aqui no Brasil, aí eu fui parar no pronto-socorro, porque não passava. Sim. Eu fui diagnosticada com sarna. Com escabiose. Mas é Aí, correto? assim, eu fui para os Estados Unidos pode ser pegar que... sarna. Eu fiquei assim. Então, mas assim, escabiose, que a famosa pessoa conhece como sarna humana, né? É muito comum no Brasil. Tá? E Sério? muito comum em viagens também. Você não sabe o lugar que você Por tá isso que o dormindo. médico falou que eu Pode tinha. ser, não sei. Claro, precisa Porque de eu falei pra ele, ver. né, que eu tava viajando. Mas pode ser. Em viagem não é incomum a pessoa ter contato com coisas que não é o adequado de limpeza muitas vezes. E no Brasil, infelizmente, escabiose é uma coisa muito comum ainda. Muitas vezes o paciente aparece no consultório do alergista todo cheio de lesão e não é alergia, é escabiose. Pode acontecer. Mas também a gente vê muito excesso de diagnóstico. Tá coçando vermelho é escabiose também. Por isso que o diagnóstico ele passa muito pela avaliação adequada do quadro. De preferência com o especialista. E são bem similares o jeito que fica a pele? Sim, pode confundir. Similar, não. Não, tá? é diferente. A lesão de escabiose ela é uma lesão que, quando você bate o olho e tem uma experiência, você sabe que é mais ou menos aquilo. Tá, eu vou querer A uma evolução, foto dessa... o tipo de lesão que é, você entende um pouco melhor. É porque, assim, infelizmente, não só aqui, lá fora também, ficou vermelho e coçou, a pessoa chama de alergia. Tá? E não é. Escabiose não é alergia. Tem várias condições que afetam a pele, então os sintomas são semelhantes. Por isso que a gente tem uma coisa de medicina que chama diagnóstico diferencial. Você tem um conjunto de sintomas que pode fazer parte de mais de um quadro. Sim. Por isso que é importante você entender melhor o que acontece. Você acredita que na aula de ciência, dentro das escolas, falta a introdução dessa matéria de alergia, de diferenciamento, para as pessoas começarem a se adaptar melhor com esse conteúdo? Porque realmente na aula de ciências a gente não aprende praticamente nada sobre pele, né? É muito cru esse assunto. Você acredita que se colocasse isso dentro das matérias escolares poderia abrir um pouco mais, desde a nossa infância até a nossa vida adulta, esse conceito mais correto sobre alergia? Eu não diria nem só sobre alergia. A gente tem uma educação em saúde muito deficitária no Brasil. Não só educação em saúde, educação financeira. A gente não tem isso na escola. Não, verdade, falta Isso educação é um financeira. absurdo. Lá fora, por exemplo, eles têm treinamento de uma reação, por exemplo. As crianças aprendem desde pequeno o que acontece. Aconteceu isso, o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer para ajudar. A gente não tem isso no Brasil. Então, a gente tem uma deficiência muito grande em educação em saúde, educação básica em saúde. A nossa população, ela tem um sintoma. Ela muitas vezes não dá importância para o sintoma. Ela não é muitas vezes ensinada, olha, isso é melhor você procurar o médico. Não, ela vai levando, vai aqui, vai acolá. A educação em geral é muito ruim. A história da alergia alimentar é muito importante porque a gente vê hoje em dia mais conhecimento e as escolas mais preparadas, porque é uma coisa que, você pode ter uma criança que comeu alguma coisinha e tem uma reação grave dentro da sua escola. Sim. Então, elas tendem a ter mais educação, mas é muito deficitário ainda no país. Assim, uma pergunta das perguntas que fizeram na caixinha de perguntas, que eu até nem sabia o que era. Psoriase. Como é que é? É a dermatite psoriática, provavelmente. Isso. Desculpa, O dermatite que é? psoriasiforme. Isso não é diagnóstico, isso é biópsia. Tá? Então, quando você faz uma biópsia de pele... Tira um pedaço da tira pele, qualquer parte da pele. Ou de onde estiver. Da lesão. Da Muitas vezes você tem um quadro que você tem uma hipótese, mas você não tem certeza daquilo. Ou se tratou de uma forma, não melhorou. Você faz uma biópsia, você tira um pedaço da pele, põe no microscópio e vai ver qual célula que tem, o que tem ali. Essa dermatite psoriasiforme não é um diagnóstico. É uma alteração que tem na pele. Ele está escrevendo o que tem ali.
mas pode ser fazer parte de diferentes diagnósticos. E como isso é causado? Isso é uma dermatite, é um processo inflamatório. Isso o que causou o processo inflamatório? Aí é o diagnóstico que você precisa entender na avaliação do paciente. Por isso que a história clínica é o determinante. Mesmo a biópsia não é determinante. Eu tirei um pedaço da pele, o patologista viu, ele falou que tem escrito lá. Quer dizer que o seu diagnóstico? Não, depende da sua história, do que acontece contigo, da conversa. Como eu sempre falo, as pessoas muito perguntam, que exame eu faço? Não sei. Qual que é a sua história? Eu sou uma paciente muito difícil, né? Quando ele me diagnosticou com sarna, eu disse, eu não tenho sarna, eu tô com alergia emocional, eu falei, porque eu nem sabia o nome do termo, né? Eu falei, é emocional, porque eu tinha passado por muito estresse, e aí eu comecei a discutir com ele. Ele pegou e me deu o remédio e falou, daqui a 2 dias, se não melhorar, você vem e a gente faz uma biópsia. Aí eu falei, não vai adiantar. Aí em 2 dias eu voltei, eu encontrei outro médico, e eu não sei se é bom ser assim, mas eu sou uma paciente que discute. Você vai falar pra mim uma coisa, eu vou dizer, mas é isso mesmo? A gente tá certo? Não tem outra coisa aqui? E aí, o outro médico aceitou dar a medicação que era para alergia emocional. Como é que chama alergia emocional? Não existe, né? Mas tem algum termo que possa se chamar? Não, de estresse? Era dermatite. Se é dermatite, ou era uma urticária. dermatite que você tinha. Eu não tenho certeza se era urticária ou dermatite. São completamente diferentes. E essa é uma confusão muito grande. Urticária é uma lesão que é vermelha, ela sobe, ela coça muito. Sim, ficou tipo uns calombinhos. Só que ela nunca fica mais de um dia no mesmo lugar. A urticária ela vai trocando. Fugaça, ela vai sumir. A dermatite é um processo inflamatório. Ela continua. Então, ela continua no mesmo lugar então, mais talvez de um eu tive dermatite. Pode talvez. ser. Vamos descobrir que eu vou fazer uma consulta. E aí, o segundo médico aceitou dar a medicação que eu pedi, que era para dermatite, que eu acho que eu falei que era dermatite emocional. E aí, eu curei. Ele deve ter te dado um corticoide, provavelmente. Provavelmente, porque doeu. Eu tomei com anestesia. Corticoide, assim, o que a gente fala... Tem uma frase na faculdade que a gente fala, não sabe o que tem, dá meticortem. Meticortem é corticoide. Porque ele trata diversas condições. Sim. Ele trata desde um processo alérgico, inflamatório de outras horas, ele acaba tratando. Você perde o diagnóstico quando você faz isso. E, doutor, qual que é o nome do exame que as pessoas falam que faz vários furinhos para você descobrir qual alergia você tem? Legal. Aí é até importante falar, o exame nunca descobre qual alergia você tem. Não? Ele identifica um anticorpo presente. Perfeito. Se ele é a causa da sua alergia, é a história que a gente conversou, de entender o que acontece com o paciente. Mas este exame chama prick test, ou teste de contato de leitura imediata. A gente põe um extrato de um alérgeno, por exemplo, o ácaro da poeira, e faz uma escarificação com uma ponteira. O contato da substância com a pele faz ter o anticorpo que você tem reconhecer e fazer uma reação no local que é a urtica, a pápula ali. E aí é positivo o exame. Não quer dizer que você tem problema naquilo. Por isso que também é uma confusão muito comum. A pessoa fala, eu fiz um monte de exame, ficou tudo vermelho, eu tenho alergia a tudo aquilo. Não sei, você tem contato com ele, você tem sintoma? O exame não faz diagnóstico. Quem faz sempre é a avaliação médica. E mesmo o exame, se você pede incorreto, você pode dar diagnóstico errado. Então tem que saber interpretar. Então, mas na alergia, o que a gente utiliza muito de investigar este exame. Para sua condição, que é a dermatite de contato, não é este exame, que é uma confusão muito grande. Esse exame vê só um mecanismo que a gente chama de IgE mediado. A dermatite de contato, a gente faz o exame das costas, que as pessoas conhecem, que é o PET teste, de colar nas costas. Você fica 2 dias com o teste, a gente tira, faz uma leitura para identificar a substância. Por que são diferentes? Porque o mecanismo imunológico é diferente. Cada um tem o seu tipo de avaliação e investigação. Até para isso, você precisa saber o que você tem que pedir. Senão você faz diagnóstico errado também. Caramba. O das costas geralmente é para alergia, como a Paula teve. Dermatite de contato. Dermatite de contato. E Dermatite esse para algum... Esse para rinite, para alergia alimentar, para asma. Se identificar... O que vai determinar não é o diagnóstico da condição só. É o tipo de mecanismo imunológico que você pensa que é o causador do problema. Porque eu sempre falo, no paciente quando chega no consultório, você tem que entender o que está provocando. Na vida, você não tem que entender o que está provocando aquilo para ser melhor. Olha, sei lá, eu estou estressado na minha vida. O que está fazendo eu ficar estressado? Você não vai tratar o estresse, vai tratar a condição, a causa. É muito importante isso. Entender qual é o mecanismo alérgico, você consegue identificar, tratar melhor também. E se você tiver alergia ao trabalho? Tem várias pessoas que têm uma última ocupacional, tá? Rinite. Sério? Isso é verdade? Tem pessoas que pioram no trabalho, pelo ambiente que tem, pelo contato com substância. Chama então, alergia ocupacional. Então, gente, você já pode dar desculpa aí que tem alergia ao trabalho. Uma pergunta sobre o começo da nossa conversa é... A gente falou sobre a dermatite atópica, né? Sim. Que é uma pele ressecada. Isso. Uma pele bem hidratada pode realmente desligar ou amenizar essa dermatite atópica? Com certeza. A base do tratamento da dermatite atópica é o produto correto
aplicado de forma regular e intensa na pele. A dermatite atópica ela é uma condição muito complexa, que você vai ter alteração de estrutura da pele, que não funciona corretamente, não acumula gordura direito, não acumula líquido direito, associado com gatilho de alergia. Você corrigir a barreira da pele é o principal e mais importante tratamento. Perfeito. E muitas pessoas falam assim, ele foi lá no médico e passou só hidratante. Ele não passou hidratante, ele te passou um medicamento para a pele. Sim, porque... Que é diferente do hidratante que você passa com Sim. cheiro, com fragrância, entendeu? Geralmente são mais caros, né? Para tratamento, geralmente sim. Doutor, Infelizmente. o que é dermografismo? Dermografismo é a famosa pessoa que fica vermelha quando você aperta, quando carrega uma bolsa, quando passa a unha. Eu tenho isso. O dermografismo é um tipo de urticária. É uma urticária induzida por pressão ou por fricção. Tipo, quando você segura as sacolas do mercado, aí E fica tudo vermelho. Isso é um dermografismo. Mas isso tem tratamento? Tem tratamento. Pela palavra a gente consegue entender muitas vezes. O famoso entender a origem, né? Dermopelegrafismo de escrever na pele. Então tem pessoas que a gente consegue escrever na pele dela. Você com vermelho. falou na consulta. Isso é o dermografismo. Então o dermografismo é uma condição que afeta muitas vezes a população. E você pode ter a forma assintomática, que é assim, eu carreguei uma bolsa, fiquei vermelhinho, daqui a pouco, 15 minutinhos sumiu. Tranquilo. Mas tem pessoas que começam a ter o quadro sintomático, que é uma urticária crônica verdadeira. Olha, apertou aqui minha roupa íntima. E quanto mais ela coça, mais lesão tem. Eu tenho Fica isso. pior, cada vez mais. Aí o dia a dia ela passa a se coçar. Coça aqui, coça ali, coça lá. Eu- E fica vermelho o tempo todo de encostar na cadeira. Eu tenho um paciente que é tão intenso que se encostar o fio de cabelo na pele, ele tem gatilho de provocar coceira. Que pesado. Pegando esse gancho, né? Eu tenho isso também. Mas existe alergia ao suor? Não. Não? A alergia ao suor não existe. Existem condições que pioram com o suor. A dermatite atópica piora muito com o Porque suor. eu sinto quando eu tô pior. suada, parece que A coça. dermatite atópica piora Ou muito quando com o eu suor. entro no mar. E aí eu não tomo banho de água doce depois. Gente, é impossível. Tem fatores que podem irritar a pele de uma forma geral também. Uma pergunta muito interessante. Vitiligo é considerado uma dermatite? Vitiligo, na verdade, é uma doença autoimune, tá? Que não é uma dermatite porque ela não faz lesão de eczema. O vitiligo faz uma lesão que ela fica com coloração diferente, ela comete as células que vão produzir a cor da pele e não provoca as lesões de eczema, não. É uma condição Perfeito. autoimune que mancha a pele. Perfeito. Nossa, mas muito interessante, né? Sim. Muita coisa. A gente aprendeu muita coisa aqui Eu tô- hoje. Amiga- Saímos daqui com a mente aberta, explodindo de informação, né? E respondendo muitas perguntas. Amiga, muitas você dúvidas. saiu com a mente aberta, mas eu saí daqui descobrindo que eu sou alérgica a tudo. Não, ele acabou de falar que nem tudo é alergia. Não. Precisa de saber Na verdade, o seu histórico. você tem muitos sintomas. Eu Você precisa tenho- ver o que é a causa de Isso, cada um. perfeito. Eu vou ter que tratar, porque eu tenho como se fosse renite, isso da sacola. A calcinha eu sempre compro maior, porque coça e coça muito. Eu já tive sangramento, assim, no sutiã. Que Porque, isso? tipo, se apertado, começa a coçar que sangra. E eu tenho esse problema. Coçar pra aliviar. E coça. Mas é um problema que muitas vezes não é valorizado ou não valorizado, é subdiagnosticado. A pessoa ela vai manejando o dia a dia dela. Por exemplo, você começou a usar uma roupa íntima de tira maior. Você percebeu que a tira menor te incomodava. Mas a pessoa vai adaptando. A nossa vida é muito corrida, né? Então a gente não vai dando a devida importância muitas vezes. E são condições que afetam, queira ou não, a qualidade de vida. O mais importante que a gente fala em medicina é qualidade de vida, é viver bem. E se você tem uma condição que afeta a sua qualidade de vida, você tem que tratar ela para você ter uma vida melhor. E não te incomodar mais no dia a dia. A rinite, por exemplo, é uma das condições que mais afeta a qualidade de vida, uma das condições que é mais subdiagnosticada e subvalorizada. É a pessoa que está coçando, espirrando, fungando o tempo todo e ela tem sintoma, ela não resolve. E tem como resolver. Não, vai lá e toma uma E é loratadina, mito tá bom. ou é verdade que o ventilador e o ar-condicionado pode causar uma rinite ou uma doença respiratória? Legal. Parte mito e parte verdade. Em que sentido? A principal causa de ter uma rinite alérgica é o ácaro da poeira. Tá? Então, um ventilador, eu falo que é a pior coisa que você pode ter. Porque ele tem muito ácaro. Ele acumula muito ácaro, te manda ácaro logo na cara. Né? Então, é ruim. O ar-condicionado, por exemplo, se ele tem uma manutenção adequada, ele é bom. Porque ele deixa o ambiente seco, mais frio. O ácaro não gosta disso, prolifera menos. Mas se o ar-condicionado não tem uma manutenção adequada, no filtro, por exemplo, ele manda ácaro para todo lado. Então, para quem tem uma rinite alérgica e a causa é o ácaro, é ruim. Existe um outro tipo de rinite que chama rinite vasomotora. Que a pessoa assim, olha, não tenho nada, mas se bater um vento frio na minha cara, eu começo a espirrar. Eu tenho isso. O Eu tô gatilho- vendo, eu tenho tudo que ele fala. O gatilho vai ser a mudança de temperatura e de umidade, entendeu? É o gatilho de piora. Por isso que a gente precisa entender o que o paciente tem, na verdade, para entender melhor como tratar, como abordar. Mas o ar-condicionado e o ventilador... O ar-condicionado é parte mito, parte verdade. O ventilador é horrível. Eu não recomendo para ninguém. Eu já ouvi falar que o ar-condicionado, ele resseca essa região e pode criar, tipo, como... Sabe quando fica
acumulado. Secreção, você diz? Secreção, tem um nome, minha mãe tem isso. Sinusite? Sinusite, que dói muito. Nesse feeling. Só uma questão, aproveitando da sinusite. É mito, é verdade, que todas as doenças terminadas com it são doenças respiratórias? Sinusite, rinite, labirintite, bronquite, todas, ou não? Todas as it. E a dermatite? É pele? Não. It é um radical que a gente utiliza em medicina para identificar inflamação. Então, dermatite, inflamação da pele. Rinite, inflamação da região do rino, do nariz. Rino é nariz. Sinusite, inflamação dos sinos. Então, quando você tem... Entender a palavra é muito importante. E labirintite. Você consegue entender. Labirintite é inflamação alteração do labirinto. Que é uma inflamação também? A labirintite não. Faringite da garganta. Faringite. Amidalite da amígdala. Então, muitas medicinas, você entender o radical e ao primeiro da palavra, você consegue entender o que é. O que está acontecendo ali. Só da palavra você consegue entender o que está acontecendo. Mas o it é sufixo para identificar inflamação. Perfeito. Perfeito, isso. E quanto à sinusite, quando ela está muito inflamada, eu vi um vídeo, né? Gente, a internet está aí para confundir a gente muitas vezes, que o ar-condicionado dá isso, porque resseca muito nossas regiões e acaba acumulando. Não seria uma causa específica. Ele pode ser algo que contribui para uma pessoa que tem uma rinite vasomotora, por exemplo. A causa de tudo foi a rinite, a pessoa não tratou muito bem, não foi bem adequado, complicou com uma sinusite muitas vezes. A inflamação do nariz é a rinite, do seio, da face é a sinusite. É muito próximo uma região da outra. Então, grande parte das sinusites começa com uma rinite maltratada. Quando a pessoa tem um espirro fedido, é sinusite? Não necessariamente. Porque tem gente que espirra, parece que tá espirrando carniça, gente. Não necessariamente. É uma coisa que você pode suspeitar, mas não é necessariamente. É igual a pessoa falar assim, minha criança tá com secreção amarela no nariz. É sinusite. Não. A cor não determina o diagnóstico. Perfeito. Você falando de mãe, né? Eu lembrei de uma coisa que as mães costumam muito fazer, a lavagem, né? Perfeito. Eu faço super no meu filho. Você vai falar aí. Faço muito lavagem nasal no meu filho. Eu vejo que ele tá espirrando, tá? Eu já lavo, porque eu sinto que a lavagem nasal hidrata o nariz dele, tira toda a secreção de dentro e não deixa acumular o muco onde ficam as bactérias. É certo isso? Como fazer uma boa lavagem também? Na verdade, assim, a lavagem nasal ganhou muita importância nos últimos anos. Ela é muito importante para quem tem rinite, para todo mundo. A lavagem nasal é importante. Não precisa ser com alto volume sempre, tá? Isso que é a grande questão. Se está muito secretivo, o alto volume é muito bom. Mas se não tem secreção intensa, para que aplicar o alto volume? Ele pode muitas vezes provocar pressão, desconforto. Você pode fazer o jato contínuo, que é o spray de lavagem nasal. Então, a depender da quantidade de secreção que você tem, você vai abordar de forma diferente também. Mas lavar o nariz é uma coisa muito importante. Perfeito. Então, todo mundo tem que lavar o nariz? Em São Paulo, eu orientaria todo mundo. A gente está um ambiente muito poluído, imagina. Gente, começa a lavar o nariz aí. Clima seco, muita partícula no ambiente. Lavar o nariz ajuda, sim, no dia a dia. E, doutor, antes da gente começar o podcast, nós estávamos falando um pouquinho sobre a sua carreira. O senhor dá aula, né, sobre o assunto? O senhor é professor? Sobre vários assuntos de alergia também, né? Em congresso, tudo. A gente acaba fazendo aula, quando tem, específica para vários temas, né? Claro que eu abordo muito mais a questão da urticária, da alergia medicamentosa, da anafilaxia perioperatória, que tem uma reação durante uma cirurgia alérgica, né? Que todo mundo vai fazer uma cirurgia tem medo disso, né? Mas a gente acaba dando aula de diversos fatores, até porque eu acompanho residência médica, né? Preceptoria de residência médica vai dar aula para residente também. Uma pessoa, então, com alergia não poderia fazer uma cirurgia? Não, não é assim. Como é que funciona? A primeira coisa que tem que saber de alergia é que a alergia é específica. Não existe pessoa assim, eu sou alérgico. Eu tô achando que eu sou alérgica. Não. Completa a frase. Você é alérgico ao quê? Vamos descobrir na alergia consulta. Específica. Vamos supor que eu vou fazer uma cirurgia. Sou alérgico. Mas se é alérgico, alguma das medicações vai ser utilizada? Não. Então, sua chance de ter uma reação é igual a de todo mundo. Não aumenta. Entendeu? Perfeito. Então, a grande questão é você ser específico na frase, na história, no diagnóstico. E falando em consulta, amiga, seria bom ele deixar também, né? Onde quer que ele atende. Sim. Verdade, deixa suas redes sociais pro pessoal, para o pessoal te achar aí. Rede social eu sou bem ativo, faço bastante conteúdo. Verdade. De alergia. Até responde muitas perguntas também. Isso, até para tirar muito mito que tem na questão. E como você falou, uma especialidade muitas vezes não muito conhecida ainda, né? Mas a minha rede social é @Dr. Alex Lacerda, tanto para YouTube, para Instagram. O senhor tem canal mesmo. também? Tenho, mas bem pequeno ainda. O meu maior foco é o Instagram. Hoje em dia é que eu tenho mais seguidor. E eu atendo na região do Itaim, aqui em São Paulo, na verdade. Minha clínica é lá no Itaim Bibi, né, na rua Dr. Renato Paz de Barros.
A gente fica lá. Sim. Fala pra câmera, doutor, onde fica o seu consultório, a rua e as suas redes sociais? A rua Dr. Renato Paes de Barros, número 750, conjunto 121, a gente tem de lá. E rede social, @Dr. Alex Lacerda. E lá consegue achar o contato seu também na rede social. Sim, tem, no famoso Linktree que todo mundo tem, lá tem todos os contatos. Eu encontrei o senhor, não foi eu, né? Foi a Daisa, mas foi pelo Foi o Google, né? A gente jogou, como Ele é você jogou, relevante amiga? no Google, gente. Essa jogada é alergista em São Paulo. Eu achei ele, foi um dos primeiros que apareceu. Acaba achando, porque hoje em dia você acha de um, aí puxa pro site, puxa pra rede social, você acaba entendendo. Acho que a rede social é muito importante na medicina hoje em dia, porque você não tem muitas vezes indicação de um especialista, como vocês não tinham. Sim. Você vai primeiro achar o nome, você vai dar uma pesquisada, entender como é, o que a pessoa fala, por isso que é importante isso hoje em dia. E antes da gente finalizar, eu queria fazer mais uma pergunta. Quando a gente tá com catarro seco, aquela tosse seca e parece que não sai, não adianta o que você faz, tá aqui dentro e não sai. Tem alguma coisa que a gente possa fazer em casa? Depende do diagnóstico. Lavar a via aérea é muito importante, muitas vezes hidratar, melhor tomar mais líquido é muito importante. Uma inalação com soro muitas vezes pode ajudar em algumas condições, mas sempre tudo passa para o diagnóstico adequado. Se você não tem o motivo, você vai tratar errado. Você vai continuar, vai piorar, pode complicar. Por isso que é importante sempre ter o diagnóstico correto do quadro. E minha última dúvida. A calcinha ou cueca apertada, sutiã, roupa íntima apertada, ela costuma trazer esse traço ou ela só traz realmente se a pessoa tiver? Não é em todo mundo. É igual a pessoa fala assim, nossa, todo mundo quer clarinho, quando aperta a pele fica vermelho. Não é assim. Você tem essa condição que quando tem um aperto fica vermelho, isso acomete uma parte da população, que é uma suspeita de dermografismo, mas não todo mundo. Então é isso, né? Perfeito, muitas informações a gente soube hoje. muitas coisas aqui. Bom, vou ser sincera com vocês. Eu não fui fazer o exame ainda. Preciso fazer o do adesivo, né? Para identificar a causa. Que eu acredito que é um dos problemas mais frequentes dentro dos hospitais. Eles tratam o sintoma, mas nunca te falam a causa daquilo. Nunca te direciona de uma forma inteligente a isso. Exato. Então, foi muito bacana o meu atendimento com o doutor. Exatamente porque ele esclareceu todas as minhas dúvidas. Eu já saí de lá arrancando os meus esmaltes e sentindo uma melhora instantânea. Em 2 horas depois eu já tinha desinchado muito, já estava vendo os meus olhos. E com 6 dias tomando os medicamentos, eu já dei uma melhorada. Ainda tenho dermatite, nunca mais fiz as minhas unhas desde o dia 18 de outubro, se não me engano. Eu acho que foi por aí mesmo. Foi por aí. Não, foi em outubro, não, foi em novembro. E foi muito importante, mas eu quero ir lá no seu consultório para poder fazer os exames agora que eu já não tô tomando mais cortisol e nem nada. E fico muito feliz, né, do senhor ter aceitado o nosso convite, ter esclarecido tanta dúvida, disponibilizar o seu tempo e ter dado essa aula não só pra gente, mas pro nosso público que acompanha. E muito obrigada, sucesso na carreira do senhor. E eu espero te ver aqui novamente, né, amiga? Sim, vamos trazer você de novo. Porque eu fiquei com muita dúvida, mas com certeza você vai fazer o exame porque eu vou no consultório. Porque o tanto de coisa que ele falou... mais 2 juntas, amiga. Eu comecei, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho quase tudo que você falou aí. Porque afeta sintomas muito a ela tem, né? Agora descobrimos essas causas. Tem. Sim. Mas eu que agradeço o convite. Sempre muito importante. Eu gosto muito de falar da questão da alergia, porque tem muita confusão mesmo, muita dúvida. E, infelizmente, tem muita informação desencontrada hoje em dia. Principalmente na questão de usar, contato, alimento e muita coisa, muitas vezes, incorreta de se falar. Tudo passa por um entendimento adequado. Por isso que eu acho muito importante falar para a população para entender um pouquinho melhor. Talvez não seria bom implementar isso um pouco mais na medicina, na faculdade? Os médicos terem mais contato para poder diagnosticar? Sim, a gente tem muito pouco contato com alergia, isso com certeza. Mas dá para entender também porque, assim, tem muita coisa na faculdade para você ver, né? E alergia, o que a gente fala, o que um médico tem que saber é tratar a anafilaxia. Por isso, quando você tomou adrenalina com o quadro que você tinha, que não era anafilaxia, você percebeu que eu fiquei bem irritado com o que aconteceu. Que isso? Mas é Não porque pode. esse é o que aprende na faculdade geral, digamos assim, né? E a falta de reconhecimento adequado, entendeu? E não é incomum. Eu tenho visto cada vez mais pacientes que recebem adrenalina sem ter o diagnóstico de anafilaxia. Isso é complicado. Para mim, isso é negligência médica. Só isso que eu digo, porque eu quase discuti com a médica. Você nem falava, na verdade, seria o erro de diagnóstico. Um erro. A negligência é falta de acesso, você não dá acesso. Não foi isso, foi assistida. O forma de assistir foi incorreto. Foi incorreto. Então é isso, gente. Terminamos mais um Podmood. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, seguir a gente lá nas redes sociais. Vamos dar um tchauzinho ali pra câmera, gente. Muito obrigada, doutor. Obrigada, doutor Alex. Obrigada, gente. E até a próxima, Beijo né? pra vocês. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.